pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos mais uma vez. A gente hoje começa agora a nossa nona aula, né, a nona aula do curso de administração. E como a gente já tinha conversado, né, na aula passada, a gente segue aí o rito aí do módulo 3 do curso. A gente está finalizando basicamente o módulo 3, o monitoramento é o resultado, né? Eu falo de indicadores basicamente. No que eu coloco que o monitoramento é o resultado, na verdade isso é uma forma de expressão para mostrar a vocês o tanto que é importante o monitoramento. Tá? Eu tenho certeza que na aula de hoje isso vai ficar ainda muito mais claro. Certo? Então essa última aula do módulo 3, eu dei o título de Os Indicadores, a Gestão e Suas Aplicações. Tá? Entre as aplicações que eu vou mencionar aqui, essas aplicações serão de alguma forma genéricas, né? Mas a especificidade de cada aplicação do conteúdo que a gente vai ver hoje, por exemplo, indicadores, cada um de vocês fará a atividade relacionada a indicadores e também ao restante do curso relacionando o assunto que eu estou dando ao trabalho final de conclusão de curso. E sobre isso também tem um detalhe importante antes de seguir. Tá? Algumas pessoas estão com dúvidas em relação a esse trabalho da segunda nota, basicamente. Então, uma parte dessas dúvidas eu já sei e a gente vai tirar no finalzinho dessa aula de hoje. Tá? Mas tem uma parte que eu gostaria de esclarecer aqui, até porque esse vídeo aqui essa aula que a gente está fazendo, ela também fica gravada, né, e as pessoas podem depois ter acesso a essa informação e aí esclarece tudo um pouco melhor. Eu comecei o trabalho 1AB, ele foi todo assim, direcionado a um planejamento estratégico pessoal. Tá? Basicamente, foi o que vocês fizeram até o trabalho 1AB. E tem algumas pessoas que vêm num ritmo muito bom em relação a esse planejamento estratégico pessoal. Para essas pessoas, tá? Eu quero dizer o seguinte: o trabalho 2AB pode ser, vocês têm a opção de fazer um trabalho novo, que é esse trabalho, na verdade um foco novo para o trabalho, né? Que é basicamente um trabalho novo, que é esse trabalho que eu estou pedindo a vocês para colocar lá no board, na nossa planilha, tá certo? Ou quem não colocar, quem não quiser partir de um novo, quiser terminar bem consistentemente o que começou na primeira aula, tá valendo, tá certo? Então, a primeira opção que a gente combinou na primeira aula, ela está valendo. Este quadro que a gente está montando hoje é uma alternativa a mais para todos que não conseguiram, vamos dizer assim, acompanhar desde o início o trabalho 1AB, tá? Ou mesmo os que preferem orientar o trabalho a alguma aplicação mais específica do tipo da que eu estou colocando, como estágio, numa empresa, como o próprio TCC. Tá? Evidentemente que o tempo que a gente vai ter agora para fazer a aplicação desse trabalho, o trabalho aí da nota 2AB, é um tempo menor do que o que a gente teve até agora. Tá certo? Mas não tem problema, o dimensionamento do trabalho de cada um vai ser feito entre cada um de vocês e eu. Logo, eu tenho noção exata, né, do que é que vocês conseguem fazer, boa parte de vocês aí, eu sei o que vocês conseguem fazer até o final, aí, até a data final do encerramento do nosso semestre aí, ok? Então, repetindo, quem quiser continuar o trabalho 1AB, aplicando todos os conceitos que a gente vai aprender ainda hoje e daqui para o final, pode seguir, tá? Também tem essa outra alternativa aí que eu coloquei para vocês, sobretudo, tá? Sobretudo, por um reconhecimento meu em relação a
a esse finalzinho de semestre que é sempre muito conturbado, tá certo? É sempre muito conturbado, são muitas atividades, né? E que a gente tem que, de fato, aprender a gerenciar, entre outras coisas, o tempo. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá? Então, qual é a ideia, né? Qual é a ideia? Eu tô passando aqui na... Oi. Eu acho que o senhor esqueceu de colocar para gravar. Não, tá gravando, mas tá gravando, eu só não coloquei para gravar no Zoom. Agora eu coloquei aqui, valeu, obrigado. Na verdade, o que eu não tinha feito para vocês aqui foi eu não tinha colocado o PowerPoint na tela, eu estava falando com o PowerPoint, vocês estavam me vendo, mas não estavam vendo a tela do PowerPoint, mas basicamente não tinha nada, só aquela parte inicial. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Então, basicamente isso aqui, só para a gente... para vocês verem o que eu havia passado, né? Então, a gente está começando e terminando o módulo 3, tá? Hoje a gente está terminando o módulo 3. Próxima aula, módulo 4, tá? Então, aula 9, o título da aula 9 foi isso que eu passei e já comentei com vocês aqui, não vale a pena repetir. E aqui sim, aqui é o passo a passo da aula de hoje, né? O resumo. Então, eu vou comentar com vocês sobre os tipos de empresas, tá, dentro do contexto que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui hoje, e de negócios, de uma forma geral. Vou repetir e reforçar a questão dos níveis estratégicos, táticos e operacionais, porque isso é muito importante para a administração e para o entendimento de tudo que eu estou ensinando a vocês aqui. Eu vou falar um pouco também sobre organogramas, né, e indicadores. Então, esse assunto especificamente de organograma, ele não é um assunto que eu trato normalmente na administração, mas teve uma demanda específica aqui, se não me engano, do Gabriel e do Flávio, né, num dos feedbacks que eu pedi aqui a vocês. E aí eu trouxe, né, eu estou sempre mexendo no curso, então eu trouxe um pouco dessa questão de organograma e aproveitei isso, né, para mostrar a vocês que tanto organograma quanto indicadores, quanto uma série de outros temas em gestão, eles não existe uma fórmula mágica. Tá? O que existe é uma teoria, tá? Onde a gente vai aplicar essa teoria para cada caso, cada tipo de empresa, cada tipo de negócio que a gente esteja gerindo. Tá? Então, vou mostrar a vocês aqui vou fazer alguns comentários ao longo da aula, procurando sempre fazer esse link, né, de como montar. Tá? Se não me engano, foi o Flávio que falou sobre questões mais operacionais de administração. Né? Tem o nível técnico, o estratégico, o tático e o operacional. Questões muito operacionais, né, relacionadas à administração, elas não fazem parte, vamos dizer assim, do escopo dessa disciplina, tá? Porque essa disciplina é uma disciplina geral, né, de administração, onde esse curso é dado para as diversas engenharias, tá? E eu poderia aqui, né, de repente me prender em alguns conceitos de teoria geral da administração, dos princípios de administração científica, enfim, uma série de coisas, pegar lá o histórico, Taylor, Fayol, uma série de coisas que eu poderia eventualmente trazer. Eu já trouxe isso em alguns momentos do curso, mas esse curso está sendo o tempo todo atualizado e readaptado, porque eu consigo fazer isso, eu consigo atualizar e adaptar muito mais rápido, por exemplo, do que a própria universidade, do que os cursos, os colegiados de curso em si, onde a dinâmica, né, de atualização de uma disciplina e até mesmo do projeto pedagógico de um curso, ela é muito mais complexa, né? A disciplina nem tanto, mas um projeto pedagógico de um curso, se não me engano, por exemplo, o curso de Engenharia Civil, projeto pedagógico, se não me engano, é de 2014, o mais atual. Então, eu tenho trazido para vocês aqui na disciplina conceitos absolutamente novos, que na atualização, aí seguramente isso vai entrar. Tá? Então eu tenho uma dinâmica, né, uma versatilidade e uma agilidade muito maior, porque, na verdade, é um professor, né, de uma disciplina.
Tá certo? Então, esse contexto, né, os tipos de indicadores, a gente vai ver aqui alguns, eu vou ser específico em relação a alguns exemplos de indicadores, e por fim, algumas aplicações e os dashboards que eu vou mencioná-los aqui hoje. Então, para que a gente possa seguir agora, né? Então, agora, como sempre, aqui a gente vai lá para o board, né? Eu vou fechar aqui a minha tela, vou fechar essa tela. A gente vai lá para o nosso board aqui do Miro. Acho que já está todo mundo lá. Então, esse board que está na nossa tabela é o board da aula de hoje. E vocês estão vendo aqui em cima, eu vou ampliar ele aqui um pouco, né? Para facilitar para vocês. Eu só vou pedir, né? Eu vou pedir assim a todos, como eu sempre tenho feito em todas as disciplinas, né? Acho que vocês sabem que se, por exemplo, se clicarem na minha carinha lá em cima, onde tem a minha foto lá em cima, se todo mundo clicar nela, vem todo mundo para a mesma parte do board que eu tô. É importante que todo mundo esteja comigo na mesma página, tá? Porque é muito comum, né, eu passar o link do board e alguns alunos ficam olhando as outras partes, né? A sequência da aula não tem problema nenhum, assim, tem gente que gosta de se antecipar, não tem problema, mas é importante que a gente fique na conversa aqui, a gente fique na mesma página, tá? Então, o que é que eu programei aqui para a aula de hoje? Qual é o objetivo? Oi. Você pode compartilhar a tela? Fica melhor de visualizar. Para melhorar, né? Tá, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Ver se eu consigo compartilhar aqui sem prejuízo aqui das gravações, porque eu estou gravando em 2 lugares. Melhorou para vocês agora? Sim. Pronto. Só que agora melhora para vocês, só que eu saio da frente da tela aí com vocês, não é isso? Mas eu não estou aparecendo na tela de vocês aí. Mas não tem problema. Na gravação que eu estou fazendo aqui, eu vou estar aparecendo, eu vou estar na frente da tela. Vocês vão perder um pouco, né? De estarem me vendo. Eu acho que expressões, esse tipo de coisa acaba ajudando também. Mas vamos optar aqui pela qualidade aí do compartilhamento. Tá? Aí no vídeo vai sair, eu vou sair na frente da tela. Então, como vocês estão vendo aí, qual é o meu objetivo hoje, tá? Esse objetivo eu tenho perseguido ele desde dos feedbacks que vocês me deram em relação à disciplina. Então, qual é a minha ideia? É que vocês tenham um entendimento sistêmico dos indicadores de gestão. O que é o entendimento sistêmico? Tá? Normalmente, a gente tem uma visão muito, muito pontual das coisas. Tá? É o específico. A gente muitas vezes vai para o específico demais, e quando a gente vai para o específico demais, a gente perde a noção de que tudo funciona como um sistema. Tá? Ou seja, é uma coisa sistêmica. Quando a gente diz, em gestão a gente usa muito isso. Esse problema é um problema sistêmico. Então, sistêmico é um problema que é do sistema, é um problema um pouco mais abrangente, não é uma coisa específica, tá? Então, eu quero mostrar a vocês o valor dos indicadores de gestão sob o ponto de vista específico, mas também do valor e do entendimento que vocês tenham sobre indicadores e sobre gestão, também sob o ponto de vista sistêmico, tá? Para que vocês consigam entender isso bem, isso aqui é essencial. O entendimento dos níveis estratégico, táticos e operacionais. Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula, quando eu pedi para vocês preencherem aquele board, o Matheus me perguntou: Seton, você quer que eu mostre os KPIs, né, os KPIs e os OKRs táticos ou os estratégicos? Ou seja, existem diferenças, né, entre os níveis estratégicos, táticos e operacionais, e eu quero que vocês entendam isso, até porque todos os conceitos que eu estou passando para vocês sobre administração, eles são aplicáveis em todos os níveis. 90% dos conceitos são aplicáveis em todos os níveis. Tá? E, em geral, o CEO de uma empresa, o gerente de uma empresa, o presidente de uma empresa, ele não está acompanhando o dia a dia do que acontece no nível operacional. Ele trabalha no nível estratégico. Tá? Então, toda empresa grande,
tá? Em geral, tem dentro do seu organograma uma coisa que se chama Conselho de Administração. O Conselho de Administração, em geral, se reúne periodicamente, assim, a cada 1 mês, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, a depender de cada empresa, da estratégia de cada empresa, mas é nesse conselho que se definem as coisas estratégicas. Tá? Esse conselho, por exemplo, vem do operacional para ele as informações. Tá? Eles não estão, os conselheiros, quem trabalha no nível estratégico, eles não estão trabalhando no nível operacional. Tá certo? Eles recebem as informações de quem está no operacional para que ele possa tomar uma decisão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, em relação à própria universidade. Tá? A própria universidade tem um Conselho Superior Universitário. Ali no Conselho Superior Universitário são tomadas as decisões, vamos dizer assim, estratégicas institucionais. E quem lidera, quem preside o Conselho de Administração da universidade é o reitor. Tá? Então, o reitor, hoje, ele é que lidera e ele é responsável pelas decisões, vamos dizer assim, estratégicas da empresa universidade, tá? Da universidade como empresa pública. Então, o Consune faz esse papel estratégico. O que é que seria um exemplo do operacional? Nós agora, nessa aula aqui, a gente está no operacional, numa atividade operacional, que é o quê? É uma aula de um curso para os cursos do Centro de Tecnologia, basicamente, de engenharia. Ou seja, tem uma unidade aí, que é a unidade de Centro de Tecnologia, e que eu sou um professor e vocês são os alunos. A gente está aqui, agora, a gente está praticando aqui, a gente está executando uma ação operacional. Tá? Para esclarecer um pouco melhor, até ficando nesse exemplo também, existe um grupo que está no nível tático. O nível tático é o quê? O estratégico em relação à universidade, vocês entenderam. O operacional, vocês também entenderam agora. E existe o nível tático, que é o quê? Quem é que faz esse papel tático na universidade? As coordenações, os colegiados, que têm representações dos CEAs. Então, o que é a distribuição, a carga horária? Isso, por exemplo, eu não faço parte de nenhuma dessas células, vamos dizer assim, táticas, tá? Então, eu sou professor de um curso. Então, o meu trabalho hoje, ele é eminentemente operacional. Eu não trabalho nos níveis tático e estratégico, tá? Então, eu estou ensinando, dando aula numa disciplina. Então, pare um pouco para pensar, e todo mundo que está fazendo estágio aqui, tá? Em alguma empresa, vai pensar, tá, você deu o exemplo em relação à universidade, mas na empresa que eu sou estagiário, né, qual é a minha função? É uma função operacional, tática, estratégica? Eu tô ligado a alguém, né, algum gerente, algum diretor, algum supervisor, que ele participa do nível operacional, tático ou estratégico. Então, isso é muito importante, né, para vocês que estão se incorporando a empresas agora como estagiário, ou vão se incorporar a empresas daqui a pouco como engenheiros, vocês entenderem esses níveis para que vocês possam, de fato, contribuir mais dentro dos níveis que vocês estão efetivamente trabalhando, né? E entender que em todas as empresas existem esses 3 níveis, tá? Então, o entendimento, o outro objetivo aqui, eu já praticamente já expliquei aí um pouco, detalhei, né, um dos objetivos da aula e já expliquei. Eu acho que se alguém tiver dúvida em relação a essa parte estratégica, tática e operacional, pode colocar. Se alguém quiser colocar algum exemplo, pode também colocar, tá? Então, o outro entendimento que eu quero, né, que vocês tenham aqui na aula de hoje é que vocês entendam que eu estou dando um assunto, um tema, administração. Vocês aprenderam a fazer planejamento estratégico e vocês vão aprender aqui, e vocês vão aprender a definição de indicadores e, de repente, quais são os insights principais para vocês definirem os indicadores que são importantes para vocês. Tá? Mas veja, tem um grupo dentro de uma empresa que cria um planejamento estratégico e que define um conjunto de indicadores no nível estratégico.
Só que na gestão isso vai ter que ser desdobrado. Quando a gente fala em desdobramento, eu quero que vocês entendam até o final da aula o que é que significa a palavra desdobramento no sentido de gestão. Isso eu vou deixar para explicar daqui a pouco. Tá? E por fim, eu quero mostrar a vocês, por exemplo, a importância de um dashboard. Tá? Um dashboard nada mais é do que um painel de dados, de informações, onde o gestor vai olhar, o conselho estratégico, um supervisor, qualquer um de nós vai olhar assim para um dashboard e vai dizer assim, com base nisso que eu estou vendo, a decisão que eu vou tomar é essa. Tá? Então, a importância de dashboards, né, que é uma coisa que tem sido muito usada, e eu vou mostrar aqui para vocês hoje, na aula de hoje, sim, um dashboard, pelo menos. Tá? Um dashboard bem simples que a gente construiu aí na turma de avaliação econômica de projetos em óleo e gás, que está rolando, que é a aula que eu dou na sequência dessa. Tá? Então, aqui está o resumo dos tópicos, né, que eu já nominei aqui com vocês logo no início da aula, aqui embaixo, tá? Então, eu queria passar para vocês, gente, tem um assunto específico, tá? Eu coloquei aqui até do lado aqui, ó, esse mini curso, tá? Tem uma parte do nosso curso de administração que ele está atrelado à produtividade, tá? Produtividade. Qualquer pessoa que estiver lendo, que estiver estudando qualquer livro de gestão, vão escutar a palavra produtividade, tá? Porque a meta principal de toda empresa, né, é produzir, né, é gerar resultado. No caso específico do tema que eu dou na primeira aula, vocês vão entender bem hoje o que é a produtividade pessoal e o que é um indicador de produtividade dentro do contexto de gestão. Tá? Aí qual é a minha sugestão? Eu passei com vocês no primeiro módulo, eu não dei, vamos dizer assim, a aula que eu normalmente sempre dou sobre produtividade pessoal. Tá? Isso eu fiquei de gravar essa aula para vocês e acabou sendo melhor do que gravar uma aula. O pessoal do SPE de petróleo me convidou para fazer um mini curso. Eu fiz um mini curso, eu dei essa aula na quinta-feira de noite. Esse mini curso na quinta-feira de noite. O feedback que eu recebi das pessoas que estavam presentes foi excelente, tá? Muito bom mesmo. E aqui a minha sugestão: vocês vão entrar nesse link que está aqui. Eu acho que aqui tem um link, deve ter o link aqui para o meu Instagram, que no Instagram tem lá um lugar que eu estou dizendo que vou liberar o PDF do curso, do mini curso para eles, né? Então vocês vão entrar lá. Eu posso depois colocar o link aqui também, mas é mais fácil entrar lá no meu Instagram, link na bio, o Instagram, link na bio, vocês vão cair dentro desse vídeo. Então são 2 horas, 2 horas e meia, ensinando um pouco do que eu sei sobre produtividade pessoal, tá? Gestão do tempo, basicamente. Então eu queria falar isso para vocês, por quê? Porque além do conteúdo do curso, eu vou complementar o PDF que eu vou liberar lá no Instagram, eu vou complementar com um conteúdo a mais do que está no curso. E vou liberar o PDF para vocês e devo gravar até mais uma aula sobre produtividade e liberar para vocês. Tá certo? Mas a primeira aula que vocês precisam assistir é essa aula aqui sobre produtividade e gestão do tempo, que está lá disponível para todo mundo. Então, antes até de passar aqui para esse tipo de empresas e negócios, né, que é isso que eu vou tratar agora, eu tive meu final de semana, na verdade, desde quinta-feira foi muito bom, porque depois desse mini curso aí eu tive muitos feedbacks assim bons, sabe? Eu acho que gerou uma energia assim positiva boa, né? E eu queria colocar um pouco disso para vocês. Já fazem aí uns 4 ou 5 anos que eu deixei a disciplina de introdução à computação, por uma decisão que eu tomei pessoal, tá? E eu estava dando, em introdução à computação, eu estava dando Python. E eu precisei explicar às pessoas da turma por que eu estava migrando de MATLAB na época para Python. E eu disse que eu estava migrando porque
pela importância do Python, sobretudo para a ciência dos dados, né, para data science. E aí eu expliquei isso na primeira aula, reforçava isso de vez em quando nas aulas subsequentes e dei a teoria, né? Dei a teoria, ensinei programação, programar em Python e tal. E quando foi essa semana, no final de semana agora, um ex-aluno nosso, né, me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que, me agradecendo pelo insight que eu dei nas primeiras aulas de introdução à computação, porque ele ouviu esse insight, estudou não somente Python, mas como ele acabou indo para a área de ciência dos dados, e ele me disse que hoje ele está inclusive bem empregado, né, está com um bom emprego nessa área. Tá? Então, é muito importante a gente eu estou aqui, por exemplo, dando conteúdo de uma disciplina para vocês, mas no meio dessas 9 aulas que a gente já teve, eu já dei assim um monte de insight que talvez, em alguns aspectos, sejam até mais importantes do que o conteúdo específico da disciplina. Então é assim, tem pessoas que pegam no ar algumas coisas e tocam para frente e seguem em frente, né? Então eu estou querendo somente alertar vocês, não somente em relação à minha disciplina, mas em relação a todas, tá? Porque muitas vezes, muitos professores têm muitas experiências diferentes, visões diferentes de futuro, e às vezes uma dica assim muda tudo, né? Então, isso é um ponto importante que eu estou falando para vocês também, porque eu tenho assistido, né? Eu fiz um curso recente, eu estabeleci durante a pandemia uma espécie de um currículo que eu queria ter para mim. E aí, nesse currículo que eu estabeleci, eu aprendi assim, eu fiz mais de 21 cursos online, né? E um deles, eu estava assistindo ontem um curso, eu oriento a vocês assim que gostam de gestão, administração, PUC do Rio Grande do Sul, certo? MBAs excelentes, né? Muitos cursos bons, assim, muitos cursos gratuitos, inclusive esse que eu estava assistindo ontem, uma palestra do Leandro Carnal, assim, muito bom, muito bom. Estou muito alinhado com as coisas que eu estou ensinando na inovação, empreendedorismo, aqui para vocês, avaliação do projeto. E uma das coisas que o curso ensina, né? Ensina ou ele orienta, uma habilidade que está sendo muito, muito explorada agora, que é o Learning Ability, né? Eu falo sempre de Lifelong Learning, que é aprendizado, aprender a vida toda, tá? E o Learning Ability é a habilidade de aprender o tempo todo, independente da plataforma, independente do sistema, independente das universidades, independente de tudo. A capacidade de aprender e reaprender o tempo todo. Então, o Karnal deu essa palestra, essa aula foi fora de série. E eu queria reforçar, a gente vai ver um pouco sobre as habilidades quando eu chegar no item liderança. Tá? Daqui a 2 ou 3 aulas a gente vai tratar um pouco especificamente esse assunto, mas eu só quero reforçar aqui, porque tem muito conteúdo mesmo nas 9 aulas, nas 8 aulas que antecederam essa aula aqui, e eu recomendo a vocês que, inclusive, depois do curso, quando vocês terminarem, vocês voltem em algumas das aulas, porque talvez assim com menos pressão, né, de ter que terminar, de nota, de trabalho de conclusão de curso, vocês entendam um pouco melhor até o valor que está dentro de cada uma dessas aulas aqui, tá? Não só minha, quanto a de outros professores aí que estão também gravando aula e deixando aulas gravadas, tá? Então, só uma passagem bem rápida aqui, tipos de empresas e negócios, tá? Então, tipos de empresas. Eu não estou separando aqui, isso eu faço lá no curso de empreendedorismo, eu não estou separando aqui em tipos de empresa, micro e pequena empresa, média empresa, grande empresa, eu não estou segmentando elas pelo faturamento, tá? Nem pelo faturamento, nem pelo porte, nem pelo faturamento. Eu estou segmentando aqui públicas, tá? Empresas públicas, que é o que vocês estão vendo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda empresa precisa de gestão. Então, nas empresas públicas a gente tem governos, tá? A gente tem ministérios, dentro dos governos, governo federal, por exemplo, autarquias e fundações, em geral, tá? E aqui tem uma definição de autarquias e fundações, eu não vou entrar nesse mérito agora, não faz muito sentido nessa aula, mas vocês, quem quiser entender, basta dar uma olhada no board e nos links que eu estou deixando aqui, tá? Os estados e municípios, eles têm secretarias, autarquias e fundações, tá? Um exemplo disso, eu sei que tem gente aqui, por exemplo, que faz estágio na Casal.
A Casal é uma empresa pública, né? Se não me engano, é uma autarquia, né? Que é ligada ao governo de Alagoas. Tá? Então, assim como tem a Casal, tem outras empresas no estado, no município, no estado e no Brasil, que se enquadra sempre em algumas dessas classificações. Tá? Assim como tem esse tipo de empresa, tem as empresas de economia mista. Tá? O que é uma empresa de economia mista? Uma empresa de economia mista é uma sociedade, na verdade, composta pelo Estado, que é o maior acionista, em geral, e pelo mercado. Tá? Então, isso é o que a gente chama de empresa de economia mista. Então, o governo possui mais controle, normalmente, sobre o negócio, eles são sócios majoritários. Um exemplo disso é a Petrobras e a Algás. Tá certo? A Petrobras e a Algás são empresas de economia mista. Elas têm conselho de administração, lembra do conselho de administração que eu falei no comecinho da aula? Elas têm conselho de administração e no conselho de administração, o conselho de administração, que define as coisas estratégicas da empresa, existem membros de cada um dos sócios. Tá? Entre eles, o governo, que no caso específico, por exemplo, da Algás, o presidente do conselho, ele é o presidente da empresa que está em exercício do cargo. Tá? Então, isso é para mostrar. Eu estou colocando assim, tipos de empresas para vocês, né? E por quê? Porque todos os conceitos que eu estou colocando aqui para vocês cabe em qualquer uma dessas empresas. Se vocês forem procurar planejamento estratégico, missão, visão, valores, indicadores, OKRs, KPIs ou semelhantes, né? Ou outros tipos de indicadores, vocês vão encontrar no plano dessas empresas, independente do tipo que ela seja, tá? Então, empresas privadas aqui, eu segmentei aqui empresas privadas, por exemplo, em 3 setores que normalmente são os setores que a gente trata, né? Se vocês forem procurar dado, informação no IBGE, você pode trabalhar numa indústria, ou numa empresa que é comércio, que é do setor de comércio, ou que é do setor de serviços. Tá certo? Então, aqui são 3 grandes setores. E eu separo, e eu coloco lá na disciplina de inovação e empreendedorismo, eu separo quanto ao tipo de negócio. O que é que eu digo lá? Um negócio, um empreendimento, ele pode ser digital, físico ou físico-digital. Tá? Então, um exemplo de um negócio digital é uma empresa que oferece cursos eminentemente online. Tá? Um negócio digital. Uma empresa de comércio eletrônico que vende produtos única e exclusivamente pela internet. É um negócio digital. Pode ser uma empresa privada que tem um negócio digital. Um tipo de negócio físico é um comércio de produtos físicos. Tá? Não tem nada pela internet, não vende nada pela internet. A gente tem que ir lá, comprar e trazer o produto para casa. E tem, cada vez mais, e ampliando isso, o físico-digital, que são as empresas que mesclam, em geral, essas duas coisas. No caso específico de vocês, tá? No caso específico da engenharia, a maioria dos negócios existentes hoje, tá? São negócios praticamente eminentemente físicos. Tá? Uma construtora, por exemplo, ou um escritório de projeto, em geral, se não tiver muita inovação, muita tecnologia dentro dela, vocês assim tendem a trabalhar em empresas que têm um tipo de negócio físico. Tá? Então, todas as empresas que trabalham com negócios físicos tiveram, eventualmente, muita dificuldade na pandemia, né? Porque a gente está tendo que fazer, vamos dizer assim, tudo online. Tá? Apesar de que, por exemplo, muitas obras continuaram, né? Pararam durante determinado momento, mas continuaram, enfim, as coisas seguem acontecendo, né? Então eu queria fazer essa classificação para vocês. E tem uma outra coisa também, né, que são organizações não governamentais, né? Fundações, institutos, esse tipo de coisa. Um exemplo disso, eu não sei qual é, não sei se o Matheus está aqui agora, eu não sei qual é, por exemplo, o regime jurídico da Brasil Júnior, por exemplo. Tá? Então, eu sei que a Fundação Endeavor, que é um site que eu sempre indico para vocês e vou indicar aqui,
Então, tem o CNPJ, é uma fundação, se não me engano, é ligado ao grupo do Jorge Paulo Lema. Tá? Então, aí tem fundações e institutos que, em geral, não tem, na verdade, não têm fins lucrativos, mas elas têm um CNPJ e tendo um CNPJ, ela precisa de planejamento estratégico, tático, operacional, indicadores, tudo que a gente está vendo aqui. Tá? Então, era isso que eu queria classificar essas coisas aqui, né? Porque, para deixar claro para vocês, assim, que o processo que a gente está vendo, que eu estou ensinando a vocês, ele é um processo sistêmico, entendeu? Sistêmico. O que é que é? Eu não estou dando, e assim, não é o meu papel aqui, chegar aqui e dar um curso de gerenciamento de obra e construção civil. Não é esse o papel. O papel é o quê? É ensinar os conceitos e as técnicas fundamentais de administração, onde vocês possam implementar, usar esses conceitos em qualquer tipo de empresa que vocês eventualmente venham a atuar. Tá? Eu já tive atuação, né, vamos dizer assim, tanto em empresa privada, né, construtora, quanto na universidade, que é uma instituição pública. O próprio laboratório, LCCV, que não tem um regime jurídico definido, ele é um laboratório apenas, mas que também tem conceitos que a gente aplica lá. A professora Aline, que é a coordenadora geral do laboratório, ela aplica conceitos. A gente tem um planejamento estratégico, a gente tem indicadores, a gente tem tudo que a gente está conversando aqui com vocês. Tá? Então, isso era o que eu queria colocar aqui. Em relação à definição de gestão, tá? Isso eu não vou repetir, não vou ler aqui de novo. Eu peço só que vocês leiam mais de uma vez esse texto que está aqui. Se quiserem depois fazer sugestão aqui como comentário, corrigindo, tá? Pegar outras informações em livros e trazer outras definições para cá, porque isso agrega muito. Mas essa definição aí, ela é a definição da forma, depois de ter lido muito, estudado muito, é assim que eu enxergo o que é gestão. Tá? E aí, o organograma, né, em gestão, aí foi aqui que eu coloquei para vocês que eu ia falar um pouquinho hoje sobre a questão do organograma. Né? Eu deixei aqui algumas referências, tá? Essas referências não necessariamente elas vão falar dos organogramas, tá certo? Então, tem muita gente que pega e antes de definir um planejamento estratégico, monta o organograma da empresa. Tá? Eu acho assim uma barbaridade, né, fazer isso. Porque um organograma, ele precisa ser montado com base na estratégia, tá certo? E vocês vão achar aí na internet vídeos de vários métodos, com várias pessoas ensinando a montar organograma, tá? E aqui, por exemplo, eu encontrei aqui, tem esse primeiro que eu encontrei aqui, que vocês podem dar uma olhada depois e comparar, tá? Não vou entrar, eu coloquei o link aqui para vocês darem uma olhada. E eu coloquei esse aqui, ó, como montar o organograma de uma empresa, tá? Esse aqui eu vou abrir, tá, para mostrar a vocês como a coisa ela precisa ser sistêmica e ela não é uma receita de bolo, tá? É importante usar um método, mas não é uma receita de bolo. Ó, como montar um organograma de uma empresa pequena? Veja que ele está orientando aqui a organização de um organograma de uma empresa pequena. Tá certo? Isso foi escrito aqui pelo Daniel Tutida aqui em 18/1/2021. Então aqui tem, ó, como montar um organograma de uma empresa pequena em 5 etapas. Tá? Eu olhei aqui o passo a passo, né? Eu estudei aqui o passo a passo do que ele coloca e é muito alinhado com tudo que eu falo para vocês e penso, só que eu não vou detalhar porque não há tempo hábil para a gente detalhar a construção de um organograma. Mas se alguém estiver disposto a fazer um trabalho nessa linha também, ok. Tá? Então aqui, ó, etapa 1. Crie departamentos começando pelos 3 comuns a toda a empresa. Tá? Veja que isso é um método. Não é o melhor, provavelmente tem outros, mas assim, é uma sugestão que ele está dando. Tá? Então, ele coloca aqui vendas e marketing, operações e administrativo financeiro. Tá? Que normalmente é o que é quase que um padrão, vamos dizer assim. E aí ele faz, ó, se sua empresa tiver mais áreas ativas além dessas, não deixe de incluí-la no organograma inicial. Observe que tem um organograma inicial, você começa de um jeito, você faz um plano inicial, você monta um organograma de um jeito e mais adiante você pode mexer nas peças, porque isso aí tem a ver com a tática. Tá? Eu gosto muito de comparar com futebol. Né? Futebol, basquete, qualquer jogo tem estratégia. Quem define a parte estratégica e tática antes de um time, de qualquer coisa, entrar em campo, é o treinador. Certo? Ele define a estratégia e o tático. O operacional é feito por quem? Pelos jogadores na hora em campo. Então,
O organograma, tá, é equivalente, o cara define a estratégia para ganhar um jogo. O organograma é o equivalente à distribuição dos jogadores em campo. Tá certo? Então, cada um vai ocupar determinada posição para que a gente atinja o resultado. O que é que pode acontecer na hora do jogo? Na hora do jogo, quem está no operacional é o treinador? Não. Quem está no operacional são os jogadores. E as decisões os jogadores podem tomar na hora. Eles podem desobedecer, inclusive, o que foi orientado pelo treinador. Porque na hora eles resolveram mudar. Isso pode dar certo ou errado. Mas eles estão operacionalmente, vamos dizer assim, mudando a tática e a estratégia que eles combinaram com o treinador antes de começar o jogo. Tá? Então, vocês pegam essa metáfora, né, esse paralelo que eu estou fazendo, e pensa num CEO de uma empresa, num executivo, que precisa definir a estratégia junto com o seu conselho de administração, montar um organograma, ou pensar no organograma da empresa, se ele já existir, adaptar esse organograma ao resultado que eu quero obter e começar a viagem de A para B, em busca do resultado. Então, é assim que se constrói. Né? Então, aqui tem agrupe funções específicas dentro das funções principais. Tá certo? Então, tem aí vendas e marketing, operações. Isso tudo, se vocês pegarem tudo que está aqui, observarem a minha primeira aula, segunda aula, terceira aula, vocês vão encontrar essas áreas, vamos dizer assim. Eu coloquei lá as áreas, as 8 áreas definidas por Peter Drucker. Eu coloquei algumas áreas que eu acho essenciais hoje. Então, essas áreas, essa estratégia é definida pela empresa, pelo grupo que está na estratégia da empresa. Tá? Então, aí aqui tem, determine uma pessoa específica para liderar cada departamento. Aí ele já está aqui, ó, cargo de liderança. E aí aqui tem um caso, né? Defina a estrutura de liderança executiva. Então, vejam, um método, tá certo? Preencha o seu organograma. A minha sugestão para vocês, tá? É que vocês possam, por exemplo, de repente, todo mundo que está fazendo estágio ou que queira pegar um organograma de uma empresa na internet, pega o organograma da empresa, tá? Que vocês estão trabalhando. Vocês podem fazer isso agora, de repente entrar no site e procura o organograma, procura o planejamento estratégico, procura missão, visão e valores, procura os OKRs, os KPIs, os indicadores, tá? Dá uma olhada para tudo assim e veja se não existe um plano de ação onde cada ação daquela está sendo executada por um departamento. Certo? Cada departamento, cada unidade tem um papel dentro de um planejamento. Tá? Isso numa empresa. No caso de um planejamento estratégico pessoal, tá? Praticamente todo organograma é uma pessoa só, que tem que executar o plano de ação todo. Às vezes vai precisar de ajuda, mas basicamente a ideia, né? A ideia geral assim é semelhante, tá? Claro que à medida que, se você faz um plano pessoal, tem um contexto. É, em tese, muito mais simples. Se você pega para fazer um planejamento estratégico de uma Braskem, de uma Petrobras, de uma empresa grande, é uma coisa. Vai ter um planejamento estratégico? Vai. Uma startup, uma micro pequena empresa, vai ter também um planejamento estratégico. Vai ter também um organograma. Muitas coisas vão ser muito mais simples. Tá? E algumas outras coisas, que é o que vai dar leveza a uma startup, na verdade, e pela leveza dela, ela pode, vamos dizer assim, escalar muito rápido e ganhar uma condição muito diferenciada até em relação a uma grande empresa. Mas aqui, o conceito aqui é só... Eu estou colocando só no contexto da administração, tá? Porque esse tema aí eu trato na disciplina de empreendedorismo. Tá? Então aqui, ó, também mais exemplos aqui, imagens de organograma, enfim. Eu queria deixar só esses links para vocês, né? E mostrar que assim, é impraticável em 15 aulas eu montar com vocês aqui. Pessoal, agora vamos montar um organograma, como montar, não dá, porque é muito assunto, é muita teoria para uma disciplina de 30 horas apenas, tá? Então é por isso assim que eu recomendo muito a vocês que estudem gestão fora do processo, porque é decisivo. Tá? Então, tem aqui, ó,
eu falei na aula passada o que é a ISO, tá? O que é uma certificação. Foi muito importante eu ter falado isso na aula passada, e eu queria mostrar um pouco esse site para vocês aqui, que vocês vão estar vendo aí aqui atrás agora. Deixa eu dar um zoom. Tá? Eu vou até esse site especificamente, eu posso também, o link dos outros está lá no board. Vocês conseguem acessar pelo board, né, pessoal? Não preciso ficar passando o link para vocês, não, que está no board. Agora vocês estão vendo aqui, ó, uma explicação. O que é a ISO 9001, tá certo? O que é uma certificação ISO 9001. Também eu procurei um site atualizado, tá certo? E o que é que ele fala aqui, ó? O que é a ISO? Para que serve? Tá? Quais são os requisitos da ISO? O que é que eu preciso ter para ter uma certificação dentro de uma empresa? Tá? Toda empresa que diz assim, eu tenho uma certificação ISO, tá? O que é que ele está dizendo aqui que uma empresa que quer ganhar uma ISO precisa? Quais são os requisitos principais? Planejamento das atividades-chaves, definição das estratégias e metas, execução dos planos de ação, relacionamento com colaboradores, fornecedores e clientes. Tá certo? Então, aparentemente, né, eu praticamente tratei de todos os pontos aqui no curso. Tá? Evidentemente que a ISO tem um monte de coisa pequena, de detalhe, mesmo sabendo de tudo que eu sei sobre administração. Se amanhã eu for abrir uma empresa e quiser implantar a ISO, é um trabalho gigante, não é uma coisa simples. Tá? A gente, em geral, subestima um pouco algumas disciplinas, como administração, filosofia, porque é simples, porque o difícil é matemática, engenharia. Vá administrar uma empresa, entendeu? Porque aí você entende, né, o contexto, os conceitos em geral são muito simples até, mas é uma ciência por trás de definições importantes, estratégicas, decisões que têm que ser tomadas, que são tão difíceis, o processo em si é tão difícil quanto qualquer coisa complexa de estruturas, de recursos hídricos, de saneamento, de meio ambiente, de qualquer coisa. Gestão não é simples, assim, não é um curso de 30 horas, não é um curso da universidade que eu estou dando aqui para vocês, que vai dar a vocês condição de serem excelentes gestores. Aqui é um ponto de partida, tá? Mas existem MBAs, mestrados, doutorados, especializações, cursos vários, alguns deles eu fiz, inclusive. Por quê? Buscando um conteúdo que é decisivo, porque é o conteúdo que faz com que gere resultado. Eu falo um pouco disso lá no meu curso de produtividade, que vocês podem ver depois. Então, a estrutura da ISO 9001 está aqui. Então, de vez em quando eles se atualizam, né, os requisitos, então, os detalhes. Então, eles analisam dentro de uma empresa cada parte do processo. Tá? Todos os processos que estão dentro da empresa são, vamos dizer assim, auditados. Tá certo? Então, é por isso que tudo que eu estou colocando aqui é muito importante. Inclusive, a definição dos indicadores, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco aqui, tá? Eu vou passar aqui ainda, seguindo aqui a minha sequência, né, que eu organizei para a aula de hoje. Eu trouxe aqui, pessoal, essa habilidade, né, que eu falei para vocês que eu aprendi ontem nessa aula do Leandro Carnal, sobre Learnability. Então eu vou deixar isso como sugestão aqui, como um link para vocês, né, para vocês entrarem depois aí e estudar e aprender um pouco sobre esse texto. Tá? Porque se eu tivesse que resumir tudo em uma aula, qual é a habilidade principal que vocês precisam ter daqui para frente para ter sucesso realmente a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Então, aqui, ó, os níveis estratégicos, táticos e operacionais, tá certo? A parte mais ampla, né? Isso aqui eu já falei, já expliquei, eu não vou passar isso agora, acho que vocês já entenderam bem aí pelo começo da aula. O PDCA, também já falei, é só para lembrar, né? Planejar, fazer, checar e agir, corrigir. Aí aqui, ó. Aqui foi que eu criei uma coisa um pouquinho diferente, função da aula de hoje, que é assim, gente. Vocês aprenderam aqui comigo análise SWOT. Fizeram uma aplicação, né, específica, pessoal. Alguns podem, de repente, estar aplicando numa empresa. Mas aqui, assim, o planejamento
estratégico de uma corporação, ele é feito em geral no nível estratégico. O nível tático e operacional precisam de planejamento? Sim, precisam de planejamento. Tá? Então, todo planejamento estratégico, tá? Eles precisam ser desdobrados nos demais níveis. Tá? Então, você faz um planejamento estratégico e você comunica aquele planejamento estratégico, ou até faz junto, boa parte dos setores da empresa, do organograma da empresa, deve participar do planejamento estratégico e deve estar alinhado com o planejamento estratégico. Só que os diretores setoriais, vamos dizer assim, os gerentes setoriais, ou como a empresa vai estar definida, vai ter que fazer um planejamento interno que, para um determinado setor de uma empresa, eles podem definir assim, não, vamos fazer o nosso planejamento estratégico interno alinhado com o da companhia. Vamos desdobrar o nosso planejamento estratégico interno, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei do governo de Alagoas, tinha um planejamento estratégico, o governo todo, e o que é que eu fiz? Eu contratei uma consultoria para desenvolver um planejamento estratégico da secretaria, que era de uma empresa, e contratei também uma consultoria para fazer o planejamento estratégico estadual de ciência, tecnologia e inovação, que eu mostrei para vocês em uma das aulas. Tá? Ou seja, tem um plano de estado, que é o macro, é o nível estratégico macro. Tem o plano estratégico de ciência e tecnologia, que é um plano de uma área que não vai estar trabalhando dissociado do planejamento do Estado, mas que vai ter que trabalhar gerando o resultado que o Estado precisa. E a secretaria, que é uma empresa, trabalhava no plano. É como se a secretaria fosse basicamente o nível tático, operacional ali, e que tem que ter um plano também, tem que ter meta também, tem que ter indicador também. Então, isso é que é muito complexo, né? Você, tipo assim, ensinar, vamos dizer assim, a administração, essa teoria toda, e chegar no nível de implementação operacional. Vamos criar um sistema, vamos pegar aqui o planejamento estratégico e colocar ele dentro de um sistema. O que eu vou falar para vocês é como a gente sai do planejamento estratégico e implementa dentro de um sistema, em ferramentas tecnológicas, o plano que foi feito. Tá? E aí se entra na execução. A execução, basicamente, é executar, é fazer o que tem que ser feito, né? Como diz o Peter Drucker, não o que a gente quer que seja feito, é fazer o que tem que ser feito. Aí entra a questão dos OKRs e KPIs aqui. E entramos aqui nessa parte. Essa figura, ela para mim ela é muito emblemática, nessa figura que está aqui atrás, que é o quê? Isso aqui, pessoal, é um dashboard, tá? O quarto passo do PDCA é agir corretivamente, ajustar e melhorar continuamente. Eu acho que esse gráfico aqui, ó, veja, uma pessoa, tá? Aqui a gente está vendo uma pessoa olhando para um dashboard, tá? Isso aí é um dashboard. Onde, olhando para esse dashboard, cheio de indicadores, claro que aí os indicadores estão genéricos, para cada tipo de área, para cada tipo de empresa, é um dashboard com indicadores diferentes, porque depende, além de depender da empresa, depende dos objetivos da empresa. Tá? Então, e o que é que uma pessoa faz olhando para um dashboard? Toma decisão. O cara olha para um dashboard desse aí e diz assim, não, com base nisso eu vou fazer isso, com base nisso eu vou fazer aquilo. E aí você toma decisões com base em dado, não com base no que você está achando que deve ser feito, que é para ser feito. É com base em dado. E cada vez mais a gente tem à disposição volumes de dados para tomar decisão. Tá? Então, voltando aqui um pouco, então, aqui seria, né, o que? Veja, o correspondente ao PDCA, tá? Correspondente ao PDCA. A gente fez, vocês sabem fazer um plano, tá certo? Vocês sabem fazer um plano. A execução, o do, né? A execução depende de cada empresa, depende de cada coisa. Por exemplo, os sistemas que eu vou ensinar vocês nas próximas aulas, a questão de liderança, que eu vou ensinar para vocês, gestão de conflito, né? Fazem parte da execução, do, tá? O que a gente está aprendendo agora, né, nessas últimas 2, 3 aulas, além de gestão como uma forma geral, é o check. O check é o quê? O que é que eu vou medir?
para saber se o meu resultado está ok, se está me levando para o que eu quero. E a correção é corrigir o rumo todos os dias, né? De acordo com como eu fiz aqui no nosso curso, né? Ouvindo e enfim. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá, pessoal? Vou passar aqui para a última parte, antes de liberar vocês aí para o board, para tirar dúvidas aqui comigo, tá? Para encerrar essa parte aqui de indicadores, eu separei aqui, tá? Veja, os OKRs e os KPIs, né? Então, tem esse infográfico aqui, que tem basicamente as informações que estão nele. Eu já passei nas outras aulas para vocês. Vocês podem depois entrar aí e olhar os detalhes. Mas basicamente, os OKRs são os objetivos-chave de resultado. Tá? Quais são os objetivos principais? Esses OKRs eles estão alinhados com a estratégia da companhia. Tá? A visão da companhia, que foi o que eu falei para vocês. Então, a gente pode dar alguns exemplos aí de OKRs, mas entendendo um pouco os KPIs, né, os KPIs aqui, que são os indicadores de performance, de desempenho, vai ficar fácil para que vocês entendam o que é que diferencia um KPI, né, um KPI de um OKR, tá certo? E também vocês vão entender que para determinados setores da companhia, para determinadas caixinhas do organograma, o que é OKR para o organograma, para o setor específico, na verdade é um KPI para a empresa como um todo. Então isso é uma coisa que também varia em função da referência que a gente está tomando. Tá? Então, a empresa lá em cima tem um objetivo-chave de resultado. O setor financeiro, ele tem que entender o que é que a empresa quer, mas eles podem definir internamente qual é o objetivo-chave do resultado daquele setor em específico. Tá? E aí os KPIs. Então, eu vou passar aqui para vocês. Ó. Vocês vão ver que eu vou falar de novo sobre produtividade. Tá? Veja, isso aqui que vocês estão vendo na tela agora, aqui eu vou estar aumentando para ampliar um pouco aí, né? Já que a imagem melhorou um pouco, agora isso aqui, ó. Isso aqui, tá? A referência que eu peguei foi da Endeavor, tá? Principais indicadores de desempenho. Vou até colocar aqui para referência Endeavor. Assim, essas referências, tá? Vocês podem pegar aí qualquer livro de Harvard Business Review, qualquer livro, internacional, nacional, as definições vão estar semelhantes, né? Cada um vai dar uma definição que varia um pouco, mas que a essência, na verdade, é a mesma. E eu estou aqui para ensinar a essência para vocês. Tá? Então, quais são os tipos de indicadores? Indicadores de produtividade. Tá? Veja, primeira coisa, indicador de produtividade. Um indicador de produtividade na construção civil, tá? Ele é um indicador de produtividade. Vamos pegar um caso de uma construtora. Certo? Então, existe um plano estratégico dentro de uma construtora. Certo? Que vamos imaginar aqui que a construtora tenha imaginado crescer, multiplicar de tamanho em 5 anos. Então, ela define lá que o indicador principal dela, o objetivo-chave dela é faturamento. Tá? Veja, quem define o OKR é o conselho estratégico, é a estratégia. Qual é o meu OKR? O cara pode dizer assim, o cara pode definir como o OKR dele, no caso de uma construtora, dobrar a empresa de tamanho em termos de faturamento. Certo? Mas ele pode definir que o objetivo principal dele é construir 10 edificações em 5 anos. O que é chave para ele, o que é chave para o nível estratégico, é quem define o nível estratégico. Os demais precisam entender que a companhia tem aquele objetivo estratégico. Tá? Então, o indicador de produtividade de uma construtora no nível estratégico
é diferente do indicador de produtividade de um engenheiro que está tomando conta de uma obra. Porque ele está tomando conta da obra X e ele quer saber, ele cria indicadores de produtividade dentro da obra. Tá? E dentro da obra específica, ele vai criar lá, eu quero aqui, que se for um prédio, o nosso objetivo aqui é construir esse prédio em 18 meses e a gente tem que fazer aqui usando o jargão aí de engenheiro, né, bater uma laje por mês. Produtividade. É ter tanto de alvenaria por mês. É ter tanto... Então, esses indicadores... É ter tanto de piso assentado por mês, a partir de um determinado período. Ou seja, indicador é efetivamente de produtividade. Tá certo? Então, vocês percebam que eu estou ensinando a vocês a questão dos indicadores, mas mostrando claramente que isso depende fundamentalmente da empresa e até de como cada parte da empresa trata entende o que é produtividade. Tá? Indicadores, aqui eu vou pegar outro tipo de indicador. Tá? Indicador de lucratividade. Tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Faturamento não é lucro. Né? Acho que todo mundo aqui sabe que faturamento não é lucro. Então, uma empresa pode estar faturando muito, mas está tendo prejuízo. Lucro, basicamente, é o quê? Lucro é tudo que... O faturamento é tudo que uma empresa capta. Né? Vendemos X, uma empresa que vende produtos. Vendemos X milhões. Quanto a gente gastou para produzir isso, abate um do outro, né? E o que vai sobrar é o lucro. Evidentemente que a conta não é tão simples assim. Eu ensino um pouco como fazer essa conta lá em avaliação econômica de projetos. Tá? Então, mas eu posso definir um indicador de lucratividade. Então, um indicador de lucratividade, ele é mais completo do que o indicador de faturamento. Só que, ao mesmo tempo que ele é mais completo, ele é mais difícil de medir. Ou seja, por quê? Porque eu tenho que saber, para eu definir. Definir é até fácil. A questão toda é medir um indicador de lucratividade mês a mês dentro de uma empresa. Receita menos despesa o tempo todo, qual é o faturamento, aí tem correção monetária, tem um monte de coisa para se ajustar, porque com a medida que o tempo passa, o dinheiro muda de valor. Mas observe que eu estou colocando aqui exemplos de indicador de lucratividade e mostrando para vocês a dificuldade da mensuração disso. Tá? Então, seguindo. Valor do ticket médio. Tá? Ticket médio, o que é? Basicamente, eu tenho um restaurante ou eu tenho um negócio qualquer e todo mundo que entra no meu estabelecimento compra e deixa lá um valor. Tá? O ticket médio, para ser para simplificar bem para vocês, assim, é o quê? É a soma é a média de todo mundo que comprou alguma coisa num determinado estabelecimento. Tá? Por exemplo, num restaurante, a gente vai ter aí cada mesa dentro de um restaurante vai gastar um valor de conta. Tem gente que vai chegar lá e vai chegar simplesmente a almoçar ou jantar, o cara não quer pedir nada para beber, não quer entrada, não quer nada. Então, esse cara vai gastar menos. Ele vai entrar, ele vai ser contabilizado como uma pessoa que entrou e que gastou X. Bem menos do que uma outra mesa que chegou, pediu a entrada, o almoço, sobremesa, tudo que ele tinha direito. A conta vai ser muito maior. O ticket médio para um restaurante é o quê? A média de tudo que entrou sobre as pessoas que entraram no restaurante, basicamente. Então, ticket médio é uma coisa muito importante, é muito usado esse valor, né? Nível de serviço de entrega, tá? Alguém comprou, eu vou pegar de novo o caso da engenharia, tá? Em geral, se vende um prédio, alguma coisa na planta, né? Então, quando você assume que você está vendendo um apartamento, uma casa na planta, você tem que entregar. E nessa entrega tem os prazos para serem cumpridos. Qual é o principal indicador que pode medir nível de serviço de entrega? De novo, varia em função do tipo da empresa. Tá? Então, numa construtora, o que você pode fazer?
colocar, por exemplo, um prazo e ir medindo se aquele prazo está sendo atendido, se até o feedback para quem comprou, se a pessoa está recebendo. O cliente vocês têm que medir o nível de satisfação do cliente, basicamente. Tá? Então aí você tem que estabelecer, na verdade, esse nível de serviço de entrega. Os indicadores precisam ser definidos. Tá? Taxa de sucesso em vendas, índice de turnover, são outros exemplos que eu estou colocando aqui. Índice de turnover, eu coloquei isso na aula passada, tem a ver com o número de pessoas que entra e sai na empresa. Você contrata, você demite, o cara entra, passa 2 meses, sai, 3 meses, sai. A rotatividade de funcionários, de colaboradores. Quando você tem um índice muito alto, né, você precisa desconfiar de que tem alguma coisa errada na empresa, sobre os aspectos de gestão, de liderança. Imagina, você está trabalhando no empreendimento, todo mundo que entra, consegue um emprego, entra, passa lá 1 mês, sai, 2 meses, sai. Por quê? Então, só que veja que tudo isso que está aqui, eu estou colocando como indicador de performance, de desempenho, tá? Não são indicadores chaves assim de resultado, é de desempenho. Antes de passar para esse último, para esses aí outros itens aqui, deixa eu terminar que fica melhor. Então, ó, eu coloquei aqui outros indicadores, tá? De produtividade, de qualidade, de capacidade, indicador de qualidade, tá? Indicador de qualidade também tem a ver com o quê? Tem a ver com qualidade, porque entregar qualquer coisa de qualquer jeito talvez seja fácil, né? Mas o que está entregue está dentro dos critérios de qualidade que aquela empresa se propõe a fazer? De novo, depende de cada empresa, depende de cada negócio. Os indicadores de capacidade, né? A capacidade da empresa, ela tem capacidade de entregar aquilo tudo, né? Ela tem capacidade, produz quanto uma indústria, por exemplo, vai produzir quantos quilômetros ou milhares de quilômetros de cabo de fibra ótica, por exemplo. Então, qual é a capacidade do maquinário para aquela indústria? Estou dando um exemplo agora para a indústria. Então, aquela empresa ela tem capacidade de produzir 3.000 quilômetros de fibra ótica por mês. Ou seja, aquilo ali define um teto para metas, por exemplo. Toda empresa precisa, vamos dizer assim, de ter alguns indicadores de capacidade, né, para que ela possa medir o que é que de fato ela consegue entregar ou não. Evidentemente que algumas coisas vão ser mais fáceis para a indústria, para comércio e serviço vai ser um pouco mais difícil. Aí tem aí indicadores estratégicos, indicadores de eficiência, de eficácia, indicador de efetividade, indicador de lucratividade, indicador de competitividade, indicador de rentabilidade, indicador de valor. Não vou passar em cada um desses aqui. Vocês podem até me perguntar, Seton, toda empresa tem que ter tudo isso? Não. Tá? Você precisa definir os indicadores que realmente vão te levar para o resultado. Eu cheguei a dar o exemplo aqui da questão do IDEB, aqui numa das aulas, né? Então, qual é o indicador? Veja, pessoal, tanto menos indicadores eu tenha que me leve para o resultado, melhor. Então, por quê? Porque medir os indicadores dá trabalho. Certo? E é aí que entra a importância da tecnologia, das ferramentas tecnológicas. Tá? Então, só para concluir, assim, depois dessa minha explicação, eu quero voltar nesse ciclo aqui que eu estou colocando para vocês de indicadores, que é o seguinte: a primeira coisa dentro de uma empresa você precisa definir. Você precisa definir quais são os indicadores que você vai usar para medir. Tá? Depois que você define, você que está numa posição de gestor, de administrador na companhia, você tem que gerar aqueles indicadores, gerar aquele dado. A partir do momento que eu diga que eu vou medir a produtividade da minha obra por laje, né, por pavimento, ou por alvenaria, tanto por mês, eu vou precisar gerar esse dado. Então, alguém vai ter que fazer, executar, colocar o tijolinho lá, todo dia, e vai ter que ter alguém medindo o tijolinho que está sendo colocado. Por quê? Porque eu preciso ter uma taxa disso e passar para o gestor, para que ele saiba se aquele indicador de desempenho se vai levar para o resultado.
Porque a partir de uma taxa muito baixa de alvenaria, uma taxa muito baixa de pintura, uma taxa muito baixa de qualquer indicador que eu tenha definido, eu não vou entregar o meu resultado final, eu não vou entregar para o meu cliente o que eu me comprometi a entregar, e a empresa que se propôs a crescer 2 anos e multiplicar de tamanho em 2 anos vai para o saco. Por quê? Porque as metas de meio, as metas meio, os indicadores de desempenho-chave não estão sendo atendidos, tá? Então, isso aqui, então, gerar os dados é uma parte importante. Quando você define indicador, tá bom, eu vou contar isso como? Como é que eu vou contar? Tem algum dispositivo tecnológico, tem algum software ou tecnologia que vai fazer com que eu tenha os dados automaticamente, sem eu precisar, de repente, de recurso humano alocado ali para ficar contando coisas, para ficar monitorando. Então, essa parte, aí a tecnologia entra aqui, ó, forte, tá? Aquisição e coleta, tá? Aquisição e coleta. Como é que eu vou adquirir esses dados? Como é que eu vou coletar? Esses dados, depois que alguém que está com a planilhinha na obra, contabilizando, vai colocar no sistema e vai estar em que lugar para a gente definir, para o gestor definir o que é que ele vai fazer. Veja, se essas 3 etapas forem cumpridas, bem cumpridas, o gestor, o decisor, vai poder fazer a parte principal, que é essa parte aqui, ó. Analisar e otimizar os processos na companhia e melhorar. É a melhoria contínua. Agora imagina que você vai analisar dado que está mal contado, que não tem nenhuma credibilidade, e você vai tomar decisão dentro de uma empresa olhando para um dashboard como esse aqui, com informação errada. Imagina, informação errada. Tá? No caso agora a gente tem um exemplo típico agora de tomada de decisão o tempo todo por governo federal, governo estadual. O que é? Qual foi o indicador principal que foi usado na pandemia para os gestores tomarem decisão? Qual foi o indicador principal? Número de mortes. Totalmente, isso aí. Número de mortes. Tá? Qual é um outro indicador que foi usado? Contaminados ao dia, né? Contaminados, infectados. Veja, o objetivo principal, vamos dizer assim, de todo mundo é o quê? Não diminuir o número de mortos. Só que tem uma série de indicadores que são, vamos dizer assim, que seriam indicadores de performance, tá? Que não seria, vamos dizer assim, um OKR. O número de mortes seria como se fosse o OKR, né? Diminuir isso, colocar isso lá embaixo. Só que tem uma série de coisas que são indicadores de desempenho, como, por exemplo, o número de infectados. Se eu tiver um número baixo de infectados, eu vou ter um número menor de mortos. Certo? Então, não foi, no mundo, né? Se vocês procurarem aí, eu não vou fazer isso agora, porque a gente vai perder muito tempo, mas muitos dashboards, muitos sites com o número de mortos do mundo inteiro. Eu entrei em alguns, você olha. Então, os gestores vão olhando para aquilo ali e vão tomando decisão. Só que naquele caso específico, teve inclusive um conflito logo no começo da pandemia, né, governo federal, porque o governo federal não queria que o dado fosse calculado de uma forma, todo mundo dizendo que estava errado, que não era daquela forma. Aí, se não me engano, a imprensa e outros órgãos se juntaram para dizer assim, não, a gente vai contabilizar, o governo federal parece que não queria mostrar, era uma coisa como essa. Então, mas o que é? Porque com base nesse indicador, nesse dado, é que se toma decisão. Então, agora, por exemplo, a gente tem um indicador que é o quê? Número de pessoas vacinadas. Então, a gente só vai voltar, vamos dizer assim, para o presencial, provavelmente, né, para o ensino presencial, quando tiver, além desses indicadores chaves estiverem muito baixos, quando tiver todo mundo vacinado, ou uma boa parte vacinado, né, alunos, professores vacinados, para voltar para o presencial. Então, é com base em quê? Com base em indicador. É o que deve ser feito, na verdade. Então, por isso que eu coloco isso aqui, né, eu vou encerrar a aula, acabei não dando aquele tempo, mas a gente pode conversar ainda um pouquinho depois aqui, né? Se vocês quem não tiver aula pode ficar mais um pouquinho. Eu atraso um pouco a aula que vai começar daqui a pouco de avaliação econômica. Ou a gente pode, durante a semana, cada um de vocês pode mandar mensagem no WhatsApp para mim, para a gente até conversar individualmente, definir e tirar dúvidas do trabalho, tá? Não tem problema. Então, só para terminar aqui essa parte do dashboard, né? Vocês entenderam, acho que bem a questão dos indicadores, né? Para a gente finalizar. Então, ó. Em avaliação econômica de projetos,
tá? Que é a outra disciplina. É a disciplina que eu vou começar daqui a pouco. A gente está construindo uma série de planilhas. Teve uma aula que a aula foi bem fácil para o professor. Eu disse assim, pessoal, assiste aí esse vídeo. Qual foi o vídeo? Esse aqui que eu estou indicando para vocês. Ó. Indicação do vídeo para o aprendizado. Aí eles assistiram esse vídeo aqui, ensinando a montar um dashboard usando o Data Studio. Tá? O Data Studio trabalha integrado com o Google Sheets. Eu não vou dar uma aula disso, vocês podem assistir aí, podem assistir depois esse vídeo. É um vídeo curto, de 26 minutos, eu acho, 26, 27 minutos. E eles construíram, ó, os dashboards construídos pelos alunos de avaliação econômica de projetos no mesmo dia. Eles fizeram isso aqui, eles pegaram a planilha Google Sheets, tá? Uma planilha no formato do Google, e construíram isso aqui para mim, com base na planilha que eu entreguei para eles. Tá? E o trabalho final de curso deles vai ter sempre um dashboard associado. Tá? No caso aqui, são projetos na área de óleo e gás, né? VPL, TIR, Payback, enfim, avaliação econômica. Esse dashboard dá para se construir de uma forma super simples. Vocês vão ver se vocês assistirem esse vídeo aqui. Tá? Então, colocando isso, né, eu não vou dar uma aula de dashboard específica para vocês, tem isso na internet, mas eu estou mostrando para vocês, desde o começo, né, o processo de gestão inteiro, que é o que está aqui nessa aula, ó, tudo que está aqui, desde o planejamento, né, produtividade pessoal, até o dashboard, até a construção de um dashboard para indicadores. Tá certo? Então, com base em tudo que eu falei, os trabalhos específicos de cada um de vocês, né, vão ter características diferentes. Tá? Eu vou pegar o exemplo aqui. Tem pessoas que já definiram na tabela, né? Deixa eu até dar uma olhada na tabela. Eu posso dar uma passada nela até agora aqui. Então, ó, tem aqui, né? Tem pessoas que definiram fazer o trabalho orientado ao TCC. Tá? Tem pessoas que decidiram fazer o trabalho orientado à empresa que está fazendo estágio. Essa foi uma dúvida que surgiu, tá certo? Que teve uma pessoa que perguntou o seguinte: professor, você colocou essas duas últimas colunas aqui, link para o site da empresa, projeto e tipo da empresa. Isso aqui, pessoal, essas duas colunas, eu vou até escrever aqui, tá? Se houver, eu até coloquei, se houver aqui, mas eu não fui tão claro. Veja que faltou clareza aqui, né? Só precisa, né? Só precisa preencher esta e esta coluna se o trabalho final for aplicado a uma empresa, tá certo? Tanto essa aqui. Se não for, vocês colocam assim, não se aplica e ponto. Eu vou saber o que é, não se aplica. Tá? Ou seja, todo mundo que for continuar o trabalho do curso como aquele plano estratégico pessoal, não precisa preencher essas duas últimas colunas aqui. Tá? Quem for fazer uma coisa diferente, em empresa pode colocar aqui. Eu já vou colocar aqui uma ideia para vocês, tá? Que eu aceitaria isso muito bem como um trabalho de conclusão, assim, tipo de conclusão de curso mesmo aqui do projeto, né? Da disciplina. O que é? Qual o planejamento da empresa? Qual a missão, visão e valores da empresa que você faz estágio? Tá? Quais são os principais indicadores da empresa? Se quiser montar algum dashboard específico em relação ao setor que está trabalhando, são coisas simples, tá? Que eu estou tentando colocar trabalhos que exijam um pouco, né, da teoria, da disciplina, e que de repente não dê muito trabalho daqui para o final, porque eu sei que tem muita coisa para fazer. Tá? Então, a definição de cada trabalho, como eu falei, pode ser feita aí tranquilamente comigo. Ok, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, era isso na aula de hoje, tá certo? A próxima aula, eu devo já trabalhar a parte de ferramentas tecnológicas, né? Sistemas, software, aplicativo aplicado à gestão. E aí eu entro na reta final de curso, com a parte de liderança, enfim, ainda tem um chão aí para gente percorrer. Como ação, chamada final para ação aqui, né? Lembra do curso de produtividade que eu passei para vocês, que está lá no meu Instagram. Vocês vão ver que no curso de produtividade,
vocês podem melhorar a performance pessoal de vocês e vocês vão ver que eu trabalho com um indicador lá no método que eu coloquei para vocês. Tem um indicador que a gente conta todo dia. Tá? Vocês vão ver lá, aí vocês vão entender, vão conseguir fazer o link desta aula com o curso lá de produtividade. Essa é uma coisa. A outra coisa é definir essa semana, eu tinha dado prazo até hoje, mas dá para a gente esticar mais um pouquinho, definir comigo essa semana qual é o trabalho, o que é que vai fazer como nota final de curso, tá certo? As opções eu já dei, tá no começo da aula, enfim. Basicamente essas duas coisas, tá? E a próxima aula, tá junto aqui na próxima aula. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Peço desculpa porque não deu aquele tempinho, mas a gente tem esse tempinho aí durante a semana para conversar no nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvida. E na próxima aula eu começo, vamos dizer assim, com o que não deu para a gente fazer hoje. Veja que o plano às vezes dá errado também, né? A gente não consegue. Então, a gente na próxima aula, a parte inicial, eu posso começar com essa parte de dúvidas em relação a notas, trabalho, e aí a gente fica só com 1 hora de aula e na parte de tecnologia, né, de ferramentas tecnológicas para gestão. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa aí sobre a aula? Lembra do nosso feedback, né? Tem um feedback aqui no final da aula aqui, ó. Se vocês deixarem assim, vai ser muito bom para mim aqui, ó. Esse quadro, o quadro de sempre aqui, deixa eu mostrar aqui na tela de novo, né, para encerrar. Aqui, ó. Feedback em relação ao que achou da aula, né? O que é que pode melhorar, enfim. Mesmo você já estando na reta final, né? Se deixar o feedback aqui de o que pode melhorar aqui nesse quadrinho, talvez não dê mais tempo de melhorar para esse curso, mas seguramente o próximo vai ser melhor. Beleza? Acho que ninguém colocou nada, ninguém se manifestou aí no chat. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula na segunda-feira. Valeu!